Olá, galerinha, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu tô aqui hoje pra gente dar continuidade no nosso conteúdo do segundo ano do ensino médio, que é trigonometria, né? Antes de tudo isso acontecer, a gente viu função seno, função cosseno, e agora nós vamos para a função tangente, tá? Antes de eu explicar a função tangente, eu gostaria de fazer uma breve revisão aqui com vocês do que a gente viu, né? Espero que vocês não me xinguem, né? Que vocês falavam que não aguentavam mais fazer bolinha. Pessoal, olha só. Olha, vocês já viram meu círculo ficar tão bonito assim? Não, né? Na sala de aula não ficava. Pessoal, é o seguinte. Nós vimos que eu tenho ciclo trigonométrico, certo? E vocês lembram dos valores que eu tenho aqui? É 0, 90, 180, 270. E aqui onde está o zero é no mesmo lugar do 360. Lembrando que esses valores estão em graus, eu poderia escrever eles em radianos, né? O 0, 90 é π sobre 2. Lembra sempre que 180 é π. E aí vocês não esquecem mais, tá? 270 é 3π sobre 2 e 360, 2π. E aí vamos ver se vocês lembram. Bom, o eixo dos senos é o eixo da vertical. Lembra que eu falava para vocês? Sem sono, com sono. Então, sem sono, em pé, tá? E aí, se o eixo dos senos é na vertical, ele é positivo para cima e negativo para baixo. E aí depois nós vimos o quê? A função, nós vimos a função cosseno, tá? Deixa eu fazer aqui, Ixi Maria, faz de conta que tá no meio certinho, tá? Os valores são os mesmos, 0, 90, 180, 270, porém agora o meu eixo dos cossenos é qual? O eixo na horizontal. Então, lembra sempre daquele esquema, sem sono com sono. E agora, como ele é o da horizontal, ele é positivo para frente e negativo para trás. E aí, nós vimos os gráficos da função seno e cosseno, né? Que ambos, tanto do seno quanto cosseno, eles têm o formato de uma onda. Qual era a diferença mesmo? Um passava pela origem e o outro não. Como que eu lembro qual que passava pela origem mesmo? Lembra quando a gente fazia aqui, olha, quem que é o seno de 0? Tá no eixo ou tá fora? Tá fora, então é 0. Ah, quanto que é o seno de 90? Tá no eixo ou tá fora? Está no eixo na parte positiva. Então é 1. Por que que é 1 mesmo? Porque o raio desse ciclo trigonométrico é 1. Esse aqui é o raio, ó, ele mede 1, tá? O seno de 180, olha aqui, tá fora do eixo, é 0. E o seno de 270, tá na parte negativa, é menos 1. E aí a gente fez a mesma coisa com a função cosseno, né? Com a diferença que o quê? Quando eu falo cosseno de 0, ele está no eixo dos cossenos, não tá? Está na parte positiva, então é 1. E cosseno de 90 está fora do eixo, está aqui, olha, então é 0. E assim por diante. Então, se vocês olharem a diferença, olha, é que seno de 0 é 0 e cosseno de 0 é 1. Então, quando a gente fazia aquele gráfico, o gráfico do seno passava pela origem e o do cosseno começava no ponto 0, 1, tá? Então, eu peço que vocês deem uma olhada no caderno de vocês, tá? Nós vimos tudo sobre função seno, cosseno, nós vimos sobre os ângulos correspondentes, todos os correspondentes do 30, todos do 45 e todos do 60. Então, eu peço que vocês deem uma olhada para vocês revisarem, porque se vocês não lembrarem desse conteúdo, não tem como vocês entenderem a parte da função tangente, que é continuação, certo? Bom, então vamos agora para a função tangente. É bem rápido, tá, pessoal? Então, olha só. Nós vimos agora que eu revisei que eixo dos senos é na vertical, o eixo dos cossenos é na horizontal. E onde é o eixo da tangente?
ele é aqui, gente, ó. Olha aqui, olha. Tá vendo o eixo das tangentes? Ele é paralelo ao eixo dos senos, tá? Só que ele fica fora do círculo trigonométrico. Então, olha, essa reta que passa aqui, ó, por isso que a gente fala tangenciando a circunferência, é o eixo da tangente que eu falo. Bom, como que eu acho a tangente? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que eu tenho esse ângulo aqui. Esse ângulo que eu vou chamar de P. Para eu descobrir qual é o valor dessa tangente, nós sempre vamos sair do centro da circunferência aqui e vamos traçar uma reta auxiliar passando por esse ponto até interceptar o eixo da tangente. Interceptou aqui nesse ponto T, não é? Então, esta medida aqui é a medida do valor da minha tangente. Pessoal, como eu sempre, toda vez que eu vou achar a tangente de um ângulo, então pensa assim, você tem que traçar uma reta auxiliar que saia desse ângulo, passe pelo centro da circunferência até atingir o eixo das tangentes. Então, imagina aqui. Vamos pensar que eu tenho um ponto aqui. Vou pegar esse ângulo aqui. Para eu encontrar a tangente, eu tenho que fazer o quê? Traçar uma reta, passando pelo centro. Ai, gente, acostumem que eu não consigo tirar esse traço que faz daqui. Vai acontecer isso várias vezes. Vocês vão traçar essa reta auxiliar até encontrar a tangente. E aí, esta medida aqui é a medida da minha tangente. Então, se vocês prestarem atenção numa coisa, olha aqui. Tanto este quadrante aqui, quanto este outro quadrante aqui, na hora que eu traçar a reta auxiliar, eles vão encontrar o eixo das tangentes aqui na parte de baixo do zero. Ou seja, são valores negativos. E toda vez que eu traçar a reta auxiliar saindo deste quadrante rosa aqui ou deste outro quadrante rosa aqui, vai atingir a tangente na parte de cima, ou seja, na parte positiva. Então, olha aqui, minha outra circunferência aqui do lado. Por isso que a gente fala que a tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante e que ela é negativa no segundo e no quarto quadrante, entenderam? Porque sempre que eu traçar uma reta partindo desses dois quadrantes para encontrar a tangente, ela vai encontrar a tangente, olha, deixa eu desenhar a tangente aqui, vai encontrar a tangente na parte negativa. E sempre que eu construir uma reta saindo desses dois quadrantes aqui, ela vai encontrar a tangente na parte positiva, tá? Então, grava aí, lembra? Seno, positivo para cima, negativo para baixo. Cosseno, positivo para direita, negativo para esquerda. A tangente, positiva no primeiro e terceiro quadrantes e negativo no segundo e quarto quadrantes, tá? Gente, desculpa aí, olha, eu fiz a minha reta toda, mas ó, tô treinando usar essa caneta aqui, não está fácil, tá? Imagina o Gustavo assistindo essa aula, né, Gustavo? Deve estar falando, nossa, que horror que tá o desenho da Isabela, mas tudo bem. Bom, então vamos ver aqui alguns exemplos que nós temos. Então, olha só, como que eu acho a tangente de 45 graus? Então, olha só, lembrando que aqui tem 90, então 45 é metade. Então, 45 está aqui. Então, lembra, você tem que traçar uma reta auxiliar que passe pelo centro da circunferência, passe por este ângulo e encontre o eixo da tangente. Então, encontrou ali. Se vocês perceberem, olha, esta medida aqui é a mesma daqui, olha. Ou seja, tem o mesmo tamanho do raio. E o raio do círculo trigonométrico não é 1. Lembra lá da tabelinha da música que eu ensinei vocês? A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. A gente já sabia pela tabela que a tangente de 45 era 1. E aqui a gente comprovou. Por quê? Porque essa tangente dá exatamente o tamanho do meu raio, que é um raio unitário, ou seja, um raio 1. Bom, a tangente de 45. Gente, 45 graus é um correspondente de qual ângulo mesmo? Olha só, aqui, lembra que é 180. Qual é a distância do 135 para o 180?
um é de 45 graus. Então, na verdade, o 135, ele é um correspondente do 45 graus. Então, eles vão ter o mesmo valor, mas podem ter sinais opostos, né? Então, vamos lembrar aqui. A minha tangente é positiva nesses dois quadrantes e ela é negativa nesses dois quadrantes. O 135, ele tem o mesmo valor da tangente de 45 porque eles são correspondentes. Porém, ele está na parte negativa, então ele não vai ser um positivo, ele vai ser um negativo, certo? Vamos ampliar aqui esse exercício. Vocês lembram quem é o correspondente do 45 no terceiro quadrante? Então, vamos lá. Para eu vir aqui, o que eu faço? É só eu fazer 180 mais 45, que vai dar 225. Então, a tangente de 225 tem o mesmo valor da tangente de 45. Vamos ver, tá na parte positiva ou negativa? Tá na parte positiva também. Então, a tangente de 225... de 225 é quanto? 1, porque tem o mesmo valor da tangente 45 e está na parte positiva também, certo? Bom, agora nós vamos ver os valores notáveis, né? Esses valores que a gente coloca no nosso círculo trigonométrico, que a gente sempre encontra o seno, cosseno, e agora nós vamos achar a tangente. Então, olha só, pessoal, aqui eu tenho zero. Certo? Se eu perguntar para vocês quem é a tangente de zero, qual é a regrinha? Eu tenho que traçar uma reta auxiliar, partindo aqui do centro da circunferência, passando por esse ângulo, que no caso está aqui, até encontrar a reta tangente. Mas esse ângulo que eu quero, ele já está ali na origem da minha reta tangente. E quem é a origem da minha reta, do meu círculo trigonométrico? O zero. Então, a tangente, pessoal, a tangente de zero é zero, tá? Porque olha só, ele se encontra aqui no início do meu eixo da tangente, que é o ponto zero. Agora, olha a tangente de 180. Bom, o 180 tá aqui nesse ponto P. Olha só, traçando a reta auxiliar, passando pelo centro da circunferência, vai encontrar o eixo da tangente aqui. Encontrou no mesmo lugar, encontrou no ponto zero. Então, a tangente de 180 também é zero. Então, a tangente de zero e a tangente de 180 são iguais a zero. Agora, olha isso daqui, como é importante, isso daqui cai bastante no vestibular. Olha 90 graus aqui. Lembrando que π sobre 2 é 90 graus. Tá aqui. O que acontece, gente? Para eu traçar uma reta auxiliar passando pelo 90 e passando pela origem, eu não consigo atingir. Olha só, uma reta auxiliar saindo do ângulo, passando pelo centro. Eu não consigo atingir a reta, o eixo das tangentes. Por quê? Porque esse eixo é paralelo ao eixo das tangentes, eles nunca vão se cruzar. Então, como que a gente fala? Que a tangente de 90 graus não é definida, ou que a tangente de 90 graus não existe. E é a mesma coisa para a tangente de 270. Olha onde está o 270 aqui, que é 3π sobre 2. Para eu traçar uma reta auxiliar passando pelo centro da minha circunferência, ele jamais vai encontrar o eixo da tangente, porque também é paralelo. Então, como ele não encontra o eixo das tangentes, não é definido esse valor. Por isso que eu falo também que a tangente de 270 graus também não existe. Então, nós vimos que 0, 180 ou 360, que é no mesmo lugar que o zero, é igual a zero. Já o de 90 e o de 270 não existem, por quê? Porque este eixo é paralelo ao eixo das tangentes e aí não pode ser definido este valor. Bom, para a gente construir o gráfico, né? Olha só como ele fica. Eu até pedi para vocês, gente, no bimestre passado, teve até uma atividade na apostila que vocês fizeram, onde eu pedi para vocês baixarem um aplicativo para construir gráfico ou até mesmo usá-lo online, o GeoGebra, que a gente consegue construir esses gráficos, tá bom? Então, olha como fica. Diferente do gráfico da função seno e cosseno, que era uma onda,
O gráfico da função tangente, olha o formato que ele tem. Se vocês perceberem, são vários gráficos, né? E eles não são contínuos. Por que que eles não são contínuos? Olha só, tá vendo esse tracejado aqui? Quem que é esse tracejado? Quem é o ângulo que tá aqui mesmo? Π sobre 2, que é 90 graus. Como não existe a tangente de 90 graus, o gráfico não tá desenhado nesse pedaço. Então, ele tá desenhado até pertinho do 90 graus, e aí ele passa pro próximo valor depois do 90 graus, tá? Tá, mas não existe nem o de 90 graus, nem o de 270. E esse outro aqui? Gente, lembra que eu posso dar mais de uma volta na minha circunferência? Então, eu posso fazer assim, 90, aí lá embaixo 270. Aí eu posso andar e cair lá de novo. E ficar rodando quantas vezes eu quiser. Lembra que a gente até falou assim, quanto que é 720 graus? Não é eu dar 2 voltas na circunferência de 360? Então, qualquer volta que eu dê, que caia no 90 graus ou que caia no 270, não vai existir essa tangente. Por isso que o gráfico é cheio de interrupção, tá? Não é um gráfico contínuo. Então, se vocês olharem aqui, olha só. Então, vamos lembrar lá. Quem que é a tangente de zero mesmo que nós vimos? Não é zero? Ai, meu Deus. É zero. Olha só. Então, eu liguei o zero com o zero. Quem é a tangente de π sobre 6? Lembra da tabelinha da música? Quem que é π sobre 6 mesmo? É só π é 180. 180 dividido por 6 dá 30. Então, quem é a tangente de 30 lá na musiquinha? Já vou até fazer todos aqui, olha. Era a tangente de 30, de 45 e de 60, que são os ângulos notáveis. Então, lembra da musiquinha? A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, eu ligo 30 graus, que é π sobre 6, com, olha aqui, olha, raiz de 3 sobre 3. Π sobre 4 é 45, eu ligo com quem? Com 1. E π sobre 3 é 60, eu ligo com quem? Com raiz de 3 sobre 2, certo? Então, este é o formato do gráfico da minha tangente. E o que é importante a gente lembrar, tá? Olha só, se vocês pegarem o material de vocês, onde fala do domínio da imagem, do período do seno e da cosseno, o domínio, lembra que eu falei pra vocês, sempre que a gente for pensar em domínio, a gente olha no eixo X. E sempre que eu for pensar em imagem, eu olho no eixo Y. Então, lá no gráfico do seno e do cosseno, eles não eram contínuos? Então, eles iam pro infinito ali no eixo X. Então, o domínio do cosseno e do seno eram todos os reais. Agora, a imagem, lembra, gente, que o maior valor aqui do seno era 1 e o menor valor era menos 1, tanto do seno quanto do cosseno. Então, a imagem ficava entre o 1 e o menos 1. E o período era 2π. Lembra que de 2π em 2π, o gráfico começava a se repetir. O que muda na tangente? Voltando aqui na tela anterior, olha só, pessoal, esse é o eixo X, que é onde eu tenho que olhar o meu domínio. Ele tá pegando todos os valores do X? Não. Ele não tá pegando 90, ele não tá pegando 270 e não tá pegando todos os correspondentes desses ângulos. Então, é por isso que a gente representa o meu domínio dessa maneira. Isa, não entendi nada, né? Não tô entendendo nada dessas letras aí, esses símbolos, o que eles significam. Então, olha só. Domínio da função é igual. Lembra que domínio a gente não olha pro eixo X? Então, a gente faz aqui, olha. X pertence aos reais, tal que X é diferente de π sobre 2. Quem que é π sobre 2? 90 graus. Então, é todo X pertencente aos reais, tal que X seja diferente de π sobre 2 mais Kπ, com K pertencente aos inteiros. O que isso significa, esse mais Kπ? Aí, olha só, vou tentar explicar aqui pra vocês, vamos ver se vocês vão conseguir. Então, olha só, 90 graus tá aqui, 270 tá aqui. Então, imagina aqui, eu tô no 90 graus. Se eu falar pra vocês andarem 180 graus, 180 não é metade de uma circunferência? Vocês vão andar, na verdade, isso daqui, não vão? Vocês vão parar em cima do 270.
Se eu pedir para vocês andarem mais 180 graus, vocês vão andar metade de uma circunferência e vão parar de novo aqui em cima. Então, se você andar de 180 em 180, você sempre vai parar nestes dois ângulos, que são os ângulos que não são definidos o valor da tangente. Então, por isso que a gente fala assim, olha só, de novo, x pertence aos reais, tal que x é diferente de 90 graus mais kπ. Ou seja, 90 graus, se o k for 1 vezes π, quer dizer que você vai andar π, que é 180 graus, vai parar aqui. Caso o k seja 2, você vai andar 2 vezes o π. Então, você vai andar 1π, 2π, vai parar aqui de novo. Caso o k seja 3, você vai andar 3 meias circunferências. Então, 1, 2, 3. Então, sempre que eu andar de π em π, eu vou cair nesses dois valores. Então, por isso que é esta notação. X pertence aos reais, tal que x seja diferente de 90 graus, mais kπ. K pertencente aos inteiros, certo? Agora, a imagem, pessoal, vamos voltar lá no nosso gráfico. A imagem eu olho no eixo Y, ela tá indo pro infinito, olha. Tanto lá para cima quanto aqui para baixo, ela vai pro infinito. Então, por isso que a gente coloca que a imagem são todos os reais. E o período, olha só. Se eu quisesse recortar um pedaço desse gráfico e ir colando, olha só. Qual que é o trechinho aqui que ele está se repetindo? Da onde até onde? Olha só. Que trechinho que é esse daqui? Eita. Este trecho aqui. Quanto que vale essas medidas? Olha só. De 90 até... olha só. Pensa aqui. Acho que vai ficar mais fácil vocês olharem assim. Aqui tem 180 graus, aqui tem 360. Porém, tem uma interrupção no meio, certo? O outro, se não tivesse essa interrupção, seria de 2π em 2π, talvez igual seno e cosseno, mas aqui não tem essa interrupção. Se eu fizer aqui, olha, de π sobre 2 até 3π sobre 2, ou de 90 graus até 270 graus, quanto que eu tenho? 180, né? Que é a mesma coisa que π, ou daquele outro jeito que eu falei pra vocês. Olha só, quando que ela vai voltar a cortar esse eixo? Primeiro ele corta no π, depois ele corta no 2π. Ou, vamos pensar que ele corta no 0, depois ele corta no π. Qual é essa distância? Qual é essa distância? Qual a distância do 0 ao π? Qual é a distância do π ao 2π? É o quê? O próprio π. Ou seja, 180 graus, tá? Então, não confundam. Lá no seno e no cosseno, o domínio eram todos reais, a imagem era do 1 ao menos 1 e o período eram 2π. Aqui na tangente, o domínio é essa coisa linda que tá escrito aí, que é todo x, desde que ele seja diferente de 90 mais kπ. A imagem é todos os reais, que é o eixo y, e o período é π. Por que que é π? Porque tem aquelas interrupções de π em π. Lembra aqui, ó? Daqui, de π em π tem uma interrupção, tá? Então, este é o meu período. Certo, galerinha? Então, qualquer dúvida, é só vocês me procurarem que vocês têm meu número. Até mais!